A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e eu estou aqui para comentar a lição de número 3 desse terceiro trimestre de 2024. O tema desta lição é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O textuário encontra-se no livro de Ruth, no capítulo de número 1, versículo 16, que nos diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A leitura bíblica em classe que você, querido professor, irá realizar aí com a sua turma está localizado no livro de Ruth, no capítulo 1, do 6 ao 8 e também do versículo 14 ao 19. Você vai ter tempo, então, para embasar a sua aula a partir, então, destes versículos. A nossa introdução nos diz: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora, vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Indo na contramão do mundo contemporâneo, onde se sustenta uma falsa ideia ou uma ideia ilusória de que não é possível haver um bom relacionamento entre sogra e nora, nós temos a Bíblia como nosso guia, nos evidenciando e mostrando que é possível sim aqueles que temem a Deus manter um bom relacionamento, não somente com sogra, nora, mas também com todas as pessoas e familiares, pois somos portadores do amor de Deus que habita em nós. Sendo nós portadores desse amor, obviamente que vamos reproduzi-lo em forma de atitude e prática. E é justamente sobre esse assunto, dentro dessa perspectiva, que nós vamos falar um pouquinho sobre esta relação entre Noemi e a sua nora Ruth. O primeiro tópico nos diz a proposta de Noemi. E o primeiro subtópico nos diz uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Nesse primeiro subtópico, o nosso comentarista foi muito feliz ao nos trazer aqui os significados dos nomes dos personagens que se encontram, então, nesses capítulos que nós encontramos no livro de Ruth. É bom lembrar e ressaltar que nesse contexto judaico, os nomes não eram apenas para embelezar a nomenclatura pela qual a pessoa, o indivíduo, seria chamado, mas todo nome, mesmo que não tenha uma boa aparência, né, ou talvez uma boa fonética na pronúncia, mas todo nome possuía um significado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que os nomes eram atribuídos aos filhos como um sinal, como uma ilustração de uma situação em que a pessoa está vivendo, ou, quem sabe também, de promessas que seriam, vindouras através do propósito de Deus em suas vidas. Como é o caso, por exemplo, de Isaac, que é sorriso, porque sua mãe sorriu quando recebeu a promessa. E outros tantos nomes, poderíamos falar de forma pejorativa também, como foi o caso dos filhos de Oséias, com aquela mulher, naquele adultério que Deus utilizou então para simbolizar o adultério que estava sendo cometido, o adultério espiritual do povo para com Deus. Então, o nome, ele tinha um valor, um significado, não somente
aparente para aquele contexto, para aquela família, mas também possuía um significado maior que retratava a vida ou até mesmo o futuro daquela pessoa. É por esta razão que em alguns momentos da Bíblia, Deus ele modifica o nome de alguns personagens para retratar aquela realidade que condizia com o seu nome atual. É o caso de Abraão, por exemplo, chamava-se Abrão, pai de uma nação. Quando Deus o chama para um ministério, o chama para uma promessa, né, uma promessa frutífera, Deus então transforma o seu nome de Abrão para Abraão, ou seja, pai de muitas nações. Então, existem vários exemplos bíblicos de nomes que foram modificados, que foram trocados, a fim de que Deus então pudesse modificar aquela realidade, transformar aquela realidade que estava relacionada ao nome da pessoa para mostrar que ele é Deus e ele pode mudar a vida de alguém. E é o que nós vamos encontrar aqui nesse primeiro subtópico. Eu não vou citar todos os nomes aqui, mas eu poderia me deter em falar sobre a vida de Noemi. Olha qual era o significado do nome desta mulher. O significado de Noemi é agradável. Possivelmente, quando a mãe e o pai de Noemi tiveram a notícia que seriam pais de uma criança, com certeza assentou ao coração dos pais a alegria, aquela notícia se tornou algo prazeroso, agradável, quando descobriu-se então que era uma menina. Colocaram o nome de Noemi, que significa agradável. Mas, como nós já aprendemos nas outras lições, a vida seguiu um outro rumo para esta mulher Noemi, que no presente momento que estamos citando aqui, viveu uma situação muito desconfortável em sua vida. Através da negligência, pela preocupação de escapar da fome em Israel, fugiram então para Moabe e ali então eles experimentaram uma dor terrível, que é a dor da perca de um ente querido. Não somente perder o seu esposo, Elimeleque, mas também os seus outros 2 filhos, que possivelmente, como nós vamos encontrar aqui no primeiro subtópico, já sofriam de algum tipo de doença desde a sua mocidade. Nós temos aqui o caso de Malom, que significa doença, e também o caso de Quilion, que significa definhamento, indicando que possivelmente esses 2 meninos já possuíam alguma dificuldade na saúde desde quando eram pequenos. E essa perca do esposo e dos 2 filhos gerou em Noemi uma tristeza muito profunda. De modo que quando ela então decide voltar para Belém, voltar para a sua terra, e quando os seus conterrâneos a recebem e percebem que era Noemi, aquela pessoa que saiu alguns anos atrás, eles começam a chamá-la pelo nome. Aí está Noemi, ou seja, agradável, de modo que Noemi, diante do luto, diante da circunstância que ela estava vivendo, preferiu dizer àqueles homens que era mais viável chamá-la por Mara do que Noemi, porque Mara significa amargosa. Amargosa estava sendo a dor da perca desta mulher, mas o que Deus havia preparado para Noemi era algo muito melhor. Transformaria muito em breve essa dor amargosa em algo saboroso, em uma vitória muito saborosa da parte de Deus. Aqui no segundo subtópico nós temos o seguinte título: tirando força da fraqueza. Perceba a situação dificultosa que essa mulher, não somente essa mulher, essas mulheres, estamos falando aqui de Noemi e das suas noras. Perceba a situação delicada, dificultosa que elas estavam vivendo. Era para uma mulher muito difícil continuar a sua sobrevivência sem estar perto de um sacerdote, ou seja, o marido, a pessoa que é o cabeça do seu lar, principalmente naquele contexto. Agora nós temos uma situação delicada, não somente no fator psicológico, espiritual, mas também no fator econômico, financeiro e moral também para essas mulheres. E diante dessa situação, Noemi conseguiu levantar sua cabeça e
vencer a dificuldade. Fato é, como diz o nosso comentarista, que todos nós passamos por dias maus, por dias difíceis. Todavia, o Senhor é quem nos sustenta. Podemos fazer nossas palavras do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está se referindo ao contexto que ele havia acabado de citar, né? O contexto remoto. E ele diz, nesse contexto, que ele passou por riqueza, mas também por pobreza, passou por coisas boas, também por coisas ruins. Ou seja, independente da circunstância que alguém possa viver, quem o fortalece é o próprio Deus. Se eu estou bem, minha fortaleza é o Senhor. Se eu estou mal, minha fortaleza é o Senhor. Se eu estou na bonança, a minha fortaleza é Deus. Se não estou, a minha fortaleza continua sendo Deus. Talvez seja esse mesmo sentimento que reinava o coração de Noemi. O sentimento de que, independente da situação, ela era confiante em Deus, que ela poderia voltar para sua terra, talvez não tendo poucas forças, mas conseguiria voltar e restabelecer novamente a sua vida na sua terra natal. Sem manipulação emocional é o nosso terceiro subtópico. Perceba que, após a decisão de Noemi voltar para Belém, ela convoca então as suas duas noras e lhe transmite a notícia que voltaria para Belém. Diante desse anúncio, as duas ficam tristes com esta notícia. Perceba que havia um vínculo familiar muito forte, havia um vínculo relacional muito forte entre as noras e a sogra. Porém, nós vamos perceber que uma das noras, chamada Orfa, ela decide ouvir o conselho da sua sogra, ficando em Moabe, ficando entre os moabitas, que era a sua cidade natal. Porém, Ruth, ela se diferencia de Orfa pelo seu comportamento e também pela sua decisão. A Bíblia não fala que Ruth foi lá e tomou uma decisão e disse que queria servir a Deus. Porém, o que ela pronuncia nos versículos que nós lemos, nos transmite a ideia e evidencia que em algum momento dessa caminhada com a sua sogra, o testemunho de Noemi gerou em Ruth o desejo de se aproximar mais desse Deus. Com certeza, o testemunho diante da luta, diante da dor, diante das percas, diante da trajetória desta mulher de fé, transformou isso em uma evidência clara de que nosso Deus é real e que nosso Deus é fiel. E isso despertou no coração de Ruth o desejo de também servir esse Deus. Ruth, diferente de Orfa, ela queria estar mais próxima da sua sogra, não somente pelo laço emocional, mas também pelo laço espiritual que estava já sendo gerado entre as duas. Perceba que não há uma manipulação emocional. O comentarista vai dizer que elas decidiram acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las, para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas forças e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e construírem uma família. Noemi, quando ela se depara com a atual situação, ela sabe que poderia estar sendo injusta com as duas noras. Por isso que ela traz esse conselho: olha, é melhor que vocês fiquem aqui, a minha terra é uma terra que não receberá, talvez, vocês por serem estrangeiras, vocês vão encontrar dificuldade, vocês não são da descendência judia, né, dos israelitas, que seja, então vocês vão encontrar muitas dificuldades ao chegar na minha terra. E avaliando essa situação, Orfa pensa melhor e ficou em Moabe, mas Ruth estava tão disposta, ela rompe o cordão umbilical da cultura, ela rompe o cordão umbilical da tradição, ela rompe o cordão umbilical da sua cidadania moabita. E ela vai com a sua sogra, mesmo sabendo e entendendo as dificuldades que ela poderia encontrar ali. Mal sabia que essa atitude de fidelidade e de lealdade à sua sogra resultaria em bênçãos que nem mesmo ela imaginava.
Agora, no nosso tópico de número 2, nós temos a convicção amorosa de Ruth. Eu vou sintetizar os 3 subtópicos, que é uma amizade provada e aprovada, amizade na adversidade e um amor prático. Esses 3 subtópicos estão entrelaçados e você, professor, poderá explanar com mais facilidade isso e com mais tempo também aí com a sua classe. Nesse tópico de número 2, nós vamos encontrar aqui, né, esta analogia entre o comportamento, a vivência, o relacionamento de Ruth com Noemi sendo aplicado a nós. Como que nós podemos nos apropriar desse comportamento para usá-lo em nossos dias? Perceba que a amizade entre nora e sogra, ela foi forjada, ela foi provada. É muito bom quando temos amigos quando as coisas estão boas. É muito bom ter amigos quando nós temos recursos financeiros. É muito bom termos amigos quando podemos patrocinar, quem sabe, um fim de semana, patrocinar, quem sabe, uma festa, patrocinar algo bom. Agora, o verdadeiro amigo é aquele que está contigo nas horas mais difíceis. Não somente aquele que lhe manda uma mensagem, mas aquele que está pronto, disponível para te atender, para prestar socorro, para estar contigo em qualquer circunstância da sua vida. E quando acontece esta amizade em meio à adversidade, nós percebemos que há uma forja. É esta situação, é esta circunstância que vai manifestar e que vai provar que realmente há ali uma amizade genuína. Perceba que Ruth, ela tinha todas as possibilidades e todos os motivos para continuar vivendo em Moabe. A sua família era de Moabe, a sua história foi construída em Moabe, os seus recursos estavam em Moabe, o seu patrimônio estava em Moabe. Mas quando ela se depara com a situação da sua sogra, há um fator de lealdade que a impede de continuar na sua zona de conforto. E é isso que uma verdadeira amizade gera. Ela nos tira da zona de conforto e nos faz nos preocupar com o nosso próximo. Foi o que aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth abriu mão dos seus privilégios. Ruth, ela abriu mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, e sacrificou os seus recursos, sacrificou o seu patrimônio, sacrificou a sua descendência, sacrificou a sua estadia na sua cidade natal para encarar com Noemi, a sua sogra, um grande desafio. E quando isso acontece, entramos então no terceiro subtópico. O amor não se torna um amor teórico, até porque não existe amor teórico. O amor teórico é uma ilusão. Porque o amor só pode ser provado na prática. O amor só pode ser evidenciado através da conduta, do comportamento. É através da minha atitude que eu vou evidenciar se de fato eu amo ou não. Porque da nossa boca pode ser proferida milhões de palavras. Eu posso até mesmo expressar sentimentos através da minha fala. Mas esse sentimento só vai ser legitimado a partir do momento que eu me comportar de acordo com aquilo que eu falei. Só vai se tornar evidente, só vai se tornar real a partir do momento que eu tiver a conduta que esteja atrelado àquilo que eu manifestei. Foi isso que aconteceu com Ruth. Não somente manifestou através de palavras que desejava estar com a sua sogra, bem como foi com ela até o fim. Até nos momentos difíceis ela esteve com a sua sogra, lhe auxiliando, lhe ajudando, dando um amparo psicológico, um amparo espiritual, lhe fortalecendo. Temos aqui uma senhora, uma mulher já no ápice da sua idade, com certeza já com as suas limitações de idade também, mas tendo ao seu lado uma mulher que nem era mais para ser considerada nora diante da perca do marido, mas continuou mantendo o laço fraterno com a sua sogra, para que pudesse então preservar a sua integridade, preservar a sua história e também a sua descendência. Deus é fiel e sempre colocará alguém ao nosso lado para nos ajudar e para nos conduzir então ao centro da vontade de Deus através da sua palavra.
Agora vamos para o terceiro subtópico, ou melhor, para o terceiro tópico. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Nós temos aqui 3 subtópicos. Uma fé fervorosa, uma fé que inspira e a sensibilidade sobre liderança. Mais uma vez, reforço a você, professor, você vai ter tempo para poder explanar cada tópico com a sua classe. Mas, diante desse contexto, nós temos aqui o comentário do nosso comentarista. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sobre cujas asas decidiu se abrigar. Perceba que a decisão voluntária de Ruth em partir com Noemi estava atrelada também a um fator religioso. Olha a coragem e a predisposição dessa mulher em sair da sua terra natal, aonde estava ali a sua cultura enraizada. Ela arranca essa raiz cultural, essa raiz religiosa, ela sai da sua zona de conforto econômica, social, moral, para então viver uma nova realidade. Realidade essa que estava condicionada à rejeição, à reprovação, né? A exclusão social poderia acontecer com ela por ser uma mulher estrangeira. Mas quando ela olha para Noemi, sua sogra, quando ela percebe que essa mulher ela transpira a vontade de Deus, ela decide então se voltar ao Deus de Israel. Ela abre mão de todos os seus privilégios para então servir ao Deus de Israel ao lado da sua sogra. E o subtópico número 2 diz uma fé que inspira. A fé de Ruth ela foi inspirada na vida e crença da sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho da sua fé. Perceba que quando ela decide ir para Belém com a sua sogra Noemi, ela deixa bem claro e evidenciado: o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, o mesmo Deus que é contigo até agora, o mesmo Deus que você transmite, o mesmo Deus que você se comporta de acordo com os seus desígnios, é esse Deus que eu quero servir. Eu quero ser uma serva de Deus como você é. Eu quero me comportar como você se comporta. Eu quero transmitir a vontade de Deus na minha vida assim como você transmite. Perceba que há uma troca, né, de relacionamento entre Noemi e Ruth. De um lado temos Ruth demonstrando amor. Do outro lado também Noemi transmitindo o seu carinho pela nora, mas também manifestando a vontade de Deus sobre a vida desta jovem. E o resultado é Ruth ter um encontro genuíno com o Senhor através da sua sogra. Sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Perceba que aqui o comentarista faz uma alusão a todas as mulheres, principalmente as que estão inseridas na Bíblia Sagrada, que foram exemplos de fé e que foram mulheres que transmitiram através da sua vida, através do seu comportamento, através da sua vivência, através da sua história, que é possível sim uma mulher ser cheia de Deus e estar sobre esta perspectiva ministerial, de fazer a obra de Deus, de ser uma auxiliadora, de ser uma mulher que esteja ali fazendo a vontade do Senhor, executando a sua obra e transmitindo a várias pessoas também que Deus pode usar cada um de nós. Eu quero encerrar esta lição lendo a conclusão que nos diz: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós doemos mais uns aos outros,
A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, a nossa igreja local. Glória a Deus, ficamos por aqui. Meu desejo é que você seja poderosamente abençoado por Deus através desse material. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor